Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Igreja Sem Paredes. Hoje iremos trazer sobre física quântica, a essência do Deus Eu Sou. Mas antes eu peço que vocês possam ajudar a divulgar o nosso trabalho de amor, de resgate e de iluminação, compartilhando nossos vídeos, fazendo parte desse projeto do despertar da alma. Comente e deixe o seu like, tá bom? E querendo contribuir com o nosso canal, em nossa expansão, com suas doações de amor, dentro da compreensão no valor deste trabalho, segue na descrição desse vídeo a chave Pix. E desde já, agradecemos demais. E você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, convido você a conhecer o nosso canal. Assista aos nossos vídeos e se mostrando uma igreja sem paredes também. Faça parte do nosso canal se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para você ser avisado de novos vídeos que vão vir. Bom, física quântica, a essência do Deus Eu Sou. Namastê, eu vejo você. Um sábio disse uma vez: o amor tem 4 letras, o ódio também. A mentira tem 7 letras, a verdade também. Chorar tem 6 letras, sorrir também. Negatividade tem 12 letras, positividade também. Bem, a vida tem 2 lados. Escolha o melhor lado para você. Agora, tá bom? Olá, abençoados, como estão? A Igreja Sem Paredes vem mais uma vez trazer para os irmãos abençoados ferramentas para o entendimento correto daquilo que é, que foi e que sempre será o Deus Eu Sou. Falamos sobre o relacionamento correto que temos que ter em nossas vidas terrenas enquanto encarnados e que tem emergência em ser vivenciada na prática e no espírito, tá bom? Como sempre dizemos, infelizmente, fomos criados com dogmas e esses dogmas nos limitaram o entendimento real da verdadeira espiritualidade. Esses ensinamentos errôneos nos causaram um grande transtorno no tocante à dificuldade que nos trouxeram para visualizar a realidade espiritual que nos cerca e não conseguimos ver. E agora? Quem poderá nos ajudar? Será algum líder espiritual? Será alguma entidade supranatural? Será algum líder religioso que consegue operar milagres? Bem, se você tem essa impressão gravada na sua mente, trate de apagá-la o quanto antes possível, pois, apesar de parecer muito difícil visualizar o mundo espiritual, na verdade, isso é mais fácil do que você imagina. Pois a pessoa que pode te liberar para que você consiga atingir essa meta é nada mais, nada menos do que você mesmo. Isso por si só já nos traz uma facilidade enorme, porém precisamos crer nisso, piamente, e aceitar essa verdade que segmentos como a Igreja Sem Paredes vem trazendo para você a todo momento. Bom, mas vamos lá. O assunto de hoje é um pouco diferente do que costumamos trazer normalmente, para que os irmãos visualizem as ferramentas necessárias para a sua libertação. Porém, entendemos que a espiritualidade, a cada dia que passa, vai andando paralelamente à ciência secular. Isso é muito bom, pois algumas pessoas têm alguma dificuldade para crer que verdades que não possam ser explicadas cientificamente sejam verdadeiras. Por isso, eu trouxe para os irmãos que talvez não tenham conhecimento a respeito da realidade da física quântica. Mas o que é essa tão falada física quântica? Sabe aquela matéria que aprendemos na escola? A física? Então, é quase a mesma coisa, só que de forma mais voltada ao mundo subatômico. E que mundo é esse? É o mundo dos átomos e das coisas que tem dentro dos átomos. Antigamente, se dizia que o átomo era indivisível,
que era a menor parte da matéria que podia ser observada, mas descobriram que não é bem assim, que existem partículas ainda menores do que ele. Foi comprovado há pouco essa realidade que traz em seu bojo nuances que são muito parecidas com as da espiritualidade, ou seja, a negação que os olhos veem em detrimento das verdades atômicas e subatômicas que estão na nossa volta, e que essa energia sutil é a que compõe o mundo espiritual. Em primeiro lugar, é preciso que você abra mais um pouco a sua mente, mais uma vez, para as coisas que eu vou lhe trazer. Veja bem, o que os profetas e os espíritos de luz encarnados diziam há milênios atrás, hoje, através da física quântica, nós conseguimos entender. Não como um todo, é claro, mas de forma bem parecida. Conseguimos visualizar. Eu vou começar falando sobre a física quântica, tá? Para que você tenha uma noção básica do que significa isso, tudo bem? E para você que entenda isso com simplicidade, considere as leis da física que conhecemos como, por exemplo, a lei da gravidade, a lei da relatividade, que envolve tempo, espaço e as demais. Essas leis tratam de conceitos referentes ao que percebemos com nossos sentidos, visão, audição, etc. Mas como assim? Imagine por um momento. É como se nascêssemos com cartilagem verde nos olhos e por isso mesmo víssemos tudo no mundo da cor verde. E por mais que alguém dissesse que algo era de outra cor diferente, nós não acreditaríamos. Entendeu? O que nós vemos normalmente não é o que existe, e sim uma imagem embaçada daquilo que existe de verdade. Basicamente, a física quântica trata do mundo microscópico, do mundo subatômico, daquelas grandezas que nada mais são do que energias, e não matéria propriamente dita. O que aprendemos a chamar de matéria é, na verdade, energia condensada, como se fosse o oxigênio, por exemplo, que você não vê com seus olhos na sua forma sutil, mas se baixarmos a sua temperatura bastante, lá embaixo, ela vai assumir uma forma líquida. O oxigênio vai ficar líquido e aí conseguiríamos ver. Entendeu agora? Por isso, considere que as leis que conhecemos nos trazem a realidade sobre coisas materiais ou de energia densa, que não passam de visões daquela visão de verde criada pelas cartilagens que eu falei, aqui em nossos olhos. E não vão se aplicar ao conceito quântico que queremos lhe trazer, pois no mundo subatômico é tudo diferente. Para você ter uma ideia, décadas atrás foi realizada uma experiência chamada de dupla fenda. Já ouviu falar? Nessa experiência foi constatado que um elétron, uma vez disparado em direção a uma placa de metal, tinha comportamento diferente quando era observado atravessando fendas dessa placa e quando não era observado. Se comportava quando não era observado de outro modo. Mas como assim? Pois é, eu explico. O observador, ou seja, a pessoa que observava o elétron em seu movimento, provocava algo que fazia com que o elétron se comportasse de forma diferente. Diferente daquela que se comportava quando ele não estava sendo observado por alguém. Entendeu? Quando tinha alguém olhando, o elétron fazia X. Quando não tinha ninguém olhando, fazia Y. Entendeu agora? Eles observaram que os elétrons passavam por uma única fenda na forma de partícula e por duas fendas na forma de onda. A conclusão é que a luz e os elétrons, até mesmo moléculas, agem como ondas e ou como partículas se houver interferência de um observador. Se você está olhando, o elétron é partícula. Se você não está olhando, ele é onda. Pronto, é isso. Essa experiência trouxe a verdadeira noção de que realmente somos deuses. Pois a energia se comporta, olha só, de acordo com a nossa percepção e interação quanto a ela. No mundo subatômico,
as leis da física que conhecemos aqui à nossa volta não são verdades absolutas. Um átomo pode ser projetado através de uma parede e alcançar distância de milhares de anos-luz. E isso pode acontecer sem tempo previsto ou mesmo até voltando do passado. A complexidade das possibilidades que envolve a física quântica são infinitas. Ou seja, são infinitas possibilidades, entendeu? Dessa forma, o que vemos e sentimos com os nossos 5 sentidos vai ser visto totalmente diferente no mundo subatômico, em contraste ao mundo tridimensional no qual vivemos. Quando eu me refiro, meus irmãos, ao mundo subatômico, falo sobre energia. Há muito descobriu-se que toda a matéria é feita de átomos e que esses átomos são energia. Tudo bem por aí, né? Então, você e eu também, tudo que está à nossa volta é energia. Essa energia pode estar condensada e aí conseguimos perceber ela com os nossos sentidos. Ou ela poderá estar reunida de forma sutil. E esse é o caso do mundo espiritual, que também está à nossa volta. Eles são energia, como nós, mas com vibração sutil, diferente das coisas que vemos e que vibram de forma densa. Agora podemos entender o que Paulo dizia quando ele falava que não andava pelo que via, pois usava a visão espiritual para perceber o mundo e não a visão carnal. O segredo de entender a espiritualidade está intimamente ligado com os conceitos da física quântica. Nós não queremos aqui embaralhar os seus pensamentos com esses dados, e sim desmistificá-los. Geralmente, quando alguém fala de espiritualidade, ainda traz em sua oratória uma mística muito profunda, com dogmas e referências em respeito ao que é denso. E isso atrapalha, não é? Atrapalha um pouco o entendimento racional do que é espiritualidade como um todo. Tipo, a carne e o sangue de Jesus são a hóstia e o vinho e devem ser tomadas com devoção. Quem estiver em pecado, não tome a ceia. E por aí vai. Aí na mente das pessoas aparece carne, aparece sangue, Jesus na cruz, tudo misturado. E isso faz uma bagunça na nossa cabeça. Basicamente, é preciso entender que devemos olhar para o mundo sutil com nossos olhos espirituais. Esqueça as imagens de cruz, sangue, esqueça isso. Apegue-se às energias que têm relação com o nosso exemplo, a ceia. Os ensinamentos do Mestre são o alimento e seu sacrifício para trazermos até nós o sangue. Pronto. Passa a ver tudo dessa forma. Você se libertará e crescerá muito mais. Sei que você pode estar pensando que ver isso deve ser muito difícil, não é? Mas creia. Creia que tudo acontece através da prática. Comece a tentar identificar as coisas que vê como uma energia densa, como se fosse uma aglomeração de moléculas vibrando densamente. Viva isso, seja isso. Para praticar isso, precisamos nos desvencilhar das visões de coisas que aprendemos a acreditar como se elas fossem verdadeiras, mas na verdade não são. É por isso que Jesus Cristo dizia: não ameis o mundo e nada no que ele há. Ele dizia naquela sua fala para que nós não olhássemos o mundo externo e até para nós mesmos com os olhos da carne, e sim com os olhos espirituais. Por isso é que também é dito na Bíblia que para Deus nada é impossível, que está lá em Lucas 1:37 a 38. Pois, como dissemos antes, vivemos num universo de infinitas possibilidades. Por isso também é dito na Bíblia que a sabedoria do homem para Deus é loucura, e a sabedoria do homem para Deus também é loucura. Pois as duas visões são muito diferentes. Quais sejam? A visão do mundo físico e a visão do mundo espiritual. Quando Jesus Cristo esteve aqui entre nós, sua intenção foi trazer, da forma mais simples possível, esses conceitos dos quais falamos agora. Por isso proponho a todos que, em seus momentos de meditação, esvaziem suas mentes de todo o conceito
do que é possível e do que não é possível. E quanto mais acreditarmos nessa sentença, maior será a progressão para a expansão de nossas consciências. É claro também que só através de reencarnações e reencarnações é que poderíamos atingir esse patamar de entendimento. Mas tudo deve começar com o primeiro passo, com o máximo de conhecimento possível. E além disso, há no nosso meio aqui várias pessoas com reencarnações tantas, né? Que já estão a ponto de transcender. Quem sabe você não é uma delas? Quem sabe só estava faltando você ouvir isso que eu estou falando para despertar. E a Igreja Sem Paredes está trazendo esse passo a passo para você, agora, nesse momento. Vamos explicar do início. Um átomo é feito de um núcleo compacto, envolto em uma nuvem de elétrons. Nuvem de elétrons. Lembrei agora, isso nos traz a lembrança do que Paulo disse, né? Que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Não é assim? Como está escrito lá em Hebreus 12:1. Sim, porque apesar de sermos um microcosmos em relação ao universo que está lá fora, nós também somos um macrocosmo, tá? Em relação à realidade subatômica que está aqui dentro de nós. Nessa analogia, seríamos como o núcleo e as testemunhas, os elétrons, a nuvem de testemunhas, a nuvem de elétrons. Bem, vamos lá. Quando esses átomos se juntam para formar um pedaço de papel, por exemplo, de metal, por exemplo, os elétrons soltam a mão dos núcleos e formam uma só nuvem que engloba todo o pedaço de metal. Se uma luz incide sobre esse metal, ele fornece energia para que os átomos ali, então alguns elétrons aproveitam esse raio para pular fora da nuvem. E é daí que vem a corrente elétrica, sabia? Bom, tudo está ligado. Esse pulo do elétron para fora da nuvem é análogo ao nosso despertar. Nós despertamos vendo a luz, assim como os elétrons. Bem, não vamos adentrar muito em questões científicas. Apenas estamos lhe dando informação para que seu entendimento fique enraizado no que está ou no que estamos trazendo aqui agora, tá bem? A mecânica quântica é a teoria mais bem-sucedida da física, sendo a base para o funcionamento dos computadores, dos smartphones, por exemplo, e de várias outras tecnologias como o laser, a ressonância magnética, as lâmpadas de LED e assim por diante. Então, vamos pegar agora o exemplo de um celular, por exemplo. Com o celular na mão, você consegue falar com a pessoa a milhares de quilômetros de distância, não é isso? Você consegue ver essa pessoa em tempo real, transferir para essa pessoa quantias de dinheiro muito altas, né? Criar imagens, criações, muito mais. Só para você ter uma ideia, tudo que eu estou falando agora nesse vídeo tem uma identidade quântica, tá? E ela é interpretada pela inteligência artificial que é compreendida pelos algoritmos dessa plataforma de mídia que eu estou usando agora. Essa plataforma usa isso para qualificação do vídeo, no direcionamento de espectadores e também na escolha de outros conteúdos similares a esse aqui. Então, agora preste muita atenção. Apesar de acharmos que esses aparelhos, como o celular, por exemplo, e outros são top da invenção humana e que conseguem fazer coisas que nós, seres humanos, não conseguiríamos, na verdade, o que acontece é justamente o contrário. Essas ferramentas são como se fossem muletas para o caminhar em direção à expansão da consciência. A nossa essência divina pode muito mais do que qualquer aparelho. Mas à medida que confiamos o nosso apoio nessas ferramentas, como se elas fossem muletas, atrofiamos a real capacidade de operarmos coisas muito maiores. Nós temos que usar nossa mente. A falta de fé em que podemos realizar qualquer coisa, independente do possível e do impossível, faz com que nossas capacidades fiquem totalmente atrofiadas. Entendeu? Por isso, alguns monges e outros mestres se isolam de todo o mundo
numa clausura, para se concentrar em o máximo possível nessas atividades de conexão espiritual, sem a interferência de coisas mundanas, de muletas. Mas seria isso realmente necessário? Se isolar? A minha espiritualidade e meus guias dizem que não, pois as reencarnações e a real vontade de evoluir trazem para cada pessoa de forma diferente a capacidade ou não de acessar tais poderes, tá? Olha, gente, eu não estou aqui dizendo para deixar de usar a tecnologia não, tá? Não é isso. Eu apenas estou mostrando que você pode mais do que a tecnologia, você é superior a isso e que você deve começar a exercitar isso em você sem muletas, tá bem? Senão, daqui a pouco, as pessoas já vão começar a dizer que, né, como algumas religiões, que proibiram televisão na casa dos seus membros, né? Vai começar a dizer que a gente está fazendo isso aqui. Os mais velhos lembram desse negócio da televisão aí. Bom, voltando ao campo da física quântica, só para você ter noção de como isso se parece com a espiritualidade, que diz, por exemplo, que Deus é onipresente, ou seja, o Deus eu sou, que é você, é onipresente. Você sabia disso? Agora olha isso, a física quântica, ela fala que, ao contrário da lei da física do mundo tridimensional, que diz que um corpo não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, já a física quântica, ela diz que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que a partícula pode estar em mais lugares ao mesmo tempo. Esse conceito quântico que fala aí, prova isso, se chama de dualidade da onda-partícula. Perceba que, como eu disse, a ciência quântica traz hoje como verdade tudo o que antes só se acreditava pela fé no passado longínquo. Você pode lembrar também das palavras de Jesus Cristo quando tentava explicar o mistério da fé. Ele dizia assim: muito ainda tenho para lhes falar, mas ainda não podeis compreender. É claro. Como é que ele ia explicar naquela época coisas como física quântica, se nem a física de Newton, por exemplo, não havia sido constatada ainda? Por isso, meus irmãos, alegre-se. Hoje, a Igreja Sem Paredes traz para vocês mais uma confirmação no sentido de que é muito urgente que nós busquemos a nossa evolução espiritual e a nossa expansão de consciência, tá? Pois, na verdade, é isso que nosso Deus, eu sou, quer de nós. As correrias do nosso dia a dia foram provocadas nesses últimos tempos de propósito para evitar isso. Foram provocadas por seres conhecidos como arcontes, que são espíritos das trevas e têm domínio sobre boa parte do mundo. Em um outro conteúdo, nós vamos trazer aqui uma matéria só sobre esses arcontes, essas entidades. Inclusive, esses arcontes estão descritos nos manuscritos apócrifos e em outras passagens bíblicas. Essas distrações provocadas por eles, apesar de existirem, só podem nos alcançar se assim nós permitimos, tá? O cansaço e o estresse de nossas vidas seculares são terríveis e entendo que nos fazem sentir cansados. E é preciso usar de muita energia e muita força de vontade para a gente continuar buscando, né, a nossa evolução, buscando dominar a carne, nos dedicarmos à busca espiritual. Mas eu gostaria de citar mais uma passagem do nosso mestre Sananda, Jesus Cristo, quando ele dizia assim: vai ter com a formiga, preguiçoso, fazendo alusão nessa época ao fato de que não podemos abdicar de nossa busca à evolução por puro comodismo, ou então cansaço, ou porque a gente não quer sacrificar um pouco mais no tocante a vencer o cansaço e também a preguiça. Não, a gente tem que continuar. Bem, é isso que eu gostaria de ter passado para os irmãos. Acredito que esse conteúdo vai livrar algumas dúvidas da maioria dos irmãos a respeito de todas essas novidades que têm bombardeado a nossa atualidade. Hoje, aprendemos que a ciência, dia após dia, nos ensina que o que foi falado há milênios atrás é uma verdade e não um mito. Aprendemos também que a física quântica nada mais é do que a confirmação a respeito da existência da espiritualidade, da energia. Aprendemos que depende de nós o sucesso da nossa busca
por essa evolução. Que não dependemos de nenhum líder espiritual, ou instituição espiritual, ou qualquer outro tipo, para conseguirmos nos emancipar espiritualmente. O próprio Jesus disse certa vez, em respeito a isso: a ninguém chameis de mestre, a não ser o Senhor que está nos céus. E quem é o Senhor que está nos céus? Não é o Deus eu sou que está aqui dentro de nós? Sim. E os céus? Os céus que nos foi ensinado a acreditar é um lugar etéreo, lá longe de nós, difícil de chegar, né? Pois isso é um engano. Os céus é, na verdade, um estado de consciência, ou, se preferir, um estado de espírito. É como às vezes se fala ao contrário, né? Eu estou vivendo no inferno. Ele está lá no inferno? Não, ele está aqui. É um estado de consciência. Bem, eu quero agradecer a todos pela presença e lembrar que a Igreja Sem Paredes está crescendo graças à ajuda dos irmãos que têm curtido, que têm compartilhado nossos vídeos, e também os irmãos que têm feito contribuição usando nossa chave Pix, e que isso se faz presente e evidente quando os irmãos que nos assistem e que também contribuem de qualquer maneira para a evolução desse trabalho, fazem isso de forma amorosa e voluntária. Eu vejo vocês. Namastê.